E aí, meus queridos, tudo bem? Dar uma passeada no meio do mato mesmo. Sempre gostei de passear, de andar no meio da natureza assim. E viemos aí aproveitar o fim de semana e dar esse passeio nessa pequena montanha. A montanha mesmo fica lá bem lá atrás. Só como o sol tá muito quente hoje, não é que eu não animei, mas acaba que seja meio perigoso também por causa de cobras, essas coisas. E a gente resolveu ficar por aqui mesmo. A gente vai bater um papo, falar de relacionamentos, ao qual tenho 9 anos de casamento. E tem umas experiências bem a qual eu falo que eu vivi elas na pele e posso compartilhar com a galera. Que às vezes você tá querendo se relacionar, ou você tem um relacionamento, ou você é casado, ou está namorando. E saiba que relacionamento, cara, ele é renúncia. Você tem que renunciar você mesmo. Muitas das vezes, cara, eu vim gravar esse vídeo aqui pra falar essa experiência que eu tive, ao qual me aconteceu 2 vezes. Na primeira situação, eu me encontrei numa situação muito perigosa, a qual não tive intenção nenhuma de estar ali, sabe? Nenhuma. Estava ali no meu ambiente de trabalho, trabalhava tranquilo, sempre fui um cara prestativo mesmo, sempre gostei de ajudar mesmo. E nesse local de trabalho meu, eu tinha uma garota. Ela trabalhava num setor, chegava certo momento da noite, ela ficava sozinha. E era muito trabalho pra ela, e eu pensava assim, eu não tenho nada pra fazer, vou lá ajudar. Mas igual eu falei, ia ajudar sem intenção. E com isso, cara, foi abrindo portas pra gente criar conversas, pra ela falar os gostos delas e eu falar dos meus gostos. E acabou que isso aí se tornou um jogo muito perigoso, sabe? Ao qual, neste ano, eu pensei que eu tinha sentimentos por ela. Pensei até que, não vou mentir, falar que eu estava apaixonado por ela. Mas eu acabei meu casamento por causa dessa situação. Por graças a Deus eu não cheguei a trair, nada disso. Mas acabou que eu criei dependência emocional dessa pessoa, sabe? A qual eu dependia dela para os meus sentimentos. E qual eu pensei que gostava dela, sabe? E foi passando os anos. Eu me afastei dessa pessoa, graças a Deus, não tive mais contato com ela. Porque na época a situação fugiu do controle. Eu até mudei de cidade. Foi até por causa disso mesmo. Porque minha esposa, acabou que nós se separou. Ela foi para outra cidade, a qual nós moramos hoje. E conversando, nós engatamos o casamento de novo. Ao qual nós já tínhamos filho e tudo. E essa situação, cara, é muito perigosa. Ao qual você se encontra, você tá ali. Igual eu falo, muitos homens vão pra intenção. Eu fui sem intenção nenhuma. Não vou me dar uma de coitadinho também, porque quem tava lá era eu. Mas esse jogo perigoso, por relacionamento,
ele é muito complicado. Então, se você puder evitar ao máximo, cara, de relacionar com a mulher, fala, relacionar assim, você falar assim, vou criar amizade com aquela mulher e tal, sabe que você está entrando num jogo muito perigoso. Porque, meu amigo, quando a química bate entre um homem e uma mulher, é muito difícil sair, cara. Por isso que hoje em dia acaba tendo muita traição. E às vezes o casal pensa assim que pelo homem, eu não amo minha mulher mais, nós não tem mais aquela química mais. E saiba, cara, quando isso acontece é porque tem alguma coisa errada, sabe? E eu, pela minha experiência, cara, era pra não ter aprendido. E acabou acontecendo a segunda vez, sabe? Em outro determinado trabalho, aconteceu a mesma coisa. Eu conversando com a pessoa, e eu criando dependência emocional de novo, da outra pessoa. E os mesmos pensamentos vinham, não amo mais minha esposa. Você não pensa mais em relacionar com a sua mulher. Você quer a outra pessoa a todo custo. E saiba que isso é puro mito, cara, pura mentira. Você não tem relacionamento para aquela pessoa, ao qual você conheceu agora. Sabe que você não tem. Isso é só aquela química que bate, aquele calor de momento, sabe? Quando você para pra perceber, você vai pensar, o que eu tô fazendo da minha vida? Isso não é certo. E graças a Deus, ao qual eu comecei esse caminho da retenção seminal, comecei no ano passado. E de lá pra cá, cara, isso me deu uma clareza absurda, clareza mental absurda. E a qual foi caminhando a retenção, foi ao longo dos tempos. E eu fui adquirindo, eu fui ganhando a minha essência de volta. Aquele cara brincalhão, extrovertido. Isso vai atraindo as pessoas, sabe? Vai atraindo o polo feminino. E aconteceu comigo de novo essa situação da primeira, igual a primeira. Só que dessa vez eu não fui imaturo. Essa clareza mental que a retenção me devolveu, ela me fez pisar no freio antes que eu fizesse cagada igual da primeira vez, ao qual eu acabei meu casamento da primeira vez. E nessa segunda não, eu tive discernimento, eu tive sabedoria para lidar com o momento. Estava presente, estava tranquilo, comecei a ter os mesmos sentimentos pela pessoa. Aí eu já pensei, o que eu tô fazendo? Isso não é certo. Eu pensava assim, pessoa muito gente boa, vou ter amizade com ela. Mas não, eu tive tempo para pensar, para esclarecer. E eu não perdi a amizade da pessoa igual da primeira vez. Eu fui me adequando ao momento ali e fui afastando aos poucos, até eu se encaixar no momento de volta. E dessa vez eu não precisei fazer nada. Não precisei. Só a sabedoria que a retenção me deu, ela me ajudou a sair dessa situação embaraçosa. E hoje não, hoje estou tranquilo. Então, que a gente possa tomar muito cuidado quando for o assunto mulher. O assunto mulher, ele é muito atrativo para o homem. O homem quer alimentar o ego, ele quer alimentar a sua validação. Ele pensa, ele não está acostumado com isso. Ele está lá, essa mulher está interessada em mim. E isso é um jogo muito perigoso, sabe? Esse jogo de validação por parte do homem. Porque
ele quer mais e mais a dose de validação. Ele quer alimentar o ego dele, achando que ele é um homem de verdade, que ele atrai muitas mulheres. Mas não, cara, um cara solteiro, tudo bem. Agora, então galera, continuando o vídeo, pra você ver o que aconteceu. O telefone deu superaquecimento, por tão quente que tá aqui hoje. Aí eu regravando o vídeo de novo. Como eu tava falando do ego, vamos tomar muito cuidado com o ego. Esse ego que a gente tem, ele pode nos prejudicar. Então é isso. Pequena parte do vídeo era só para despedir mesmo. Agora tomar cuidado mesmo com esse jogo de validação, esse jogo de ego, o qual a gente vai adquirir, querendo ou não, na retenção, mas a gente que vai decidir se alimenta ou não deixar ele consumir a gente. E dessa vez eu não deixei o ego nem a validação assumir esse papel que ele tem na nossa vida. Então é isso. Graças a Deus deu um vento aqui agora. Tá muito quente mesmo hoje. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, ao qual eu compartilhei essas duas experiências na minha vida, ao qual possa servir para você. Espero que tenham gostado e um ótimo fim de semana para nós. E um grande abraço para todos os pais. Feliz Dia dos Pais para todos. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima.